Iniciando mais um segundo, eu começo o podcast do estilo de vida, da mudança de comportamento, da obesidade, do emagrecimento, com meu amigo, sócio e host, Pedro Ivo. Já faço aquele pedido para você curtir, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos. Hoje, Pedro, um dia que para mim é muito especial, porque eu vou conversar com uma pessoa que uma das pessoas mais diferenciadas, mais diferentes que eu já conheci na minha vida, e que mudou a minha maneira de ver o movimento e que, talvez ele não saiba disso, mas ele me fez voltar para o estudo da obesidade com um ânimo renovado de uma maneira que eu não imaginava que eu fosse voltar, com um olhar sobre a evolução que eu não sabia que eu podia ter. Graças a você, Pablo, aproveito, Pablo Santurbano. Hoje, muito do que eu estou fazendo tem uma enorme influência daquilo que você faz, do seu trabalho. Obrigado por sua generosidade, porque pela contribuição que você dá, que é muito além da fisioterapia, que você é fisioterapeuta. Então, uma honra para mim, uma responsabilidade enorme ter você participando do podcast. Eu vou já passar a palavra para você, para eu não me enrolar aqui de emoção, e deixar você se apresentar para falar quem é o Pablo Santurbano para a galera. Pô, tu me dá uma pedrada dessa e manda me apresentar, que a honra é minha, cara. E que bom que eu te coloquei nesse caminho aí, porque é uma via de duas mãos, né? Eu já te disse isso, quanto que eu achei interessante e relevante o que você vem fazendo nos últimos tempos aí em relação à obesidade, trazendo a perspectiva evolutiva, que eu acho que é o que a gente vai conversar aqui, traz um esclarecimento enorme. Então, meio que já valeu a pena, né, Alan? Porque o fato de você ter começado e eu ter te influenciado de alguma forma, para mim, realmente eu fico honrado. E obrigado pelo convite, eu adoro conversar com você. São poucas pessoas que eu acabo assim, tendo essa oportunidade de conversar no nível que a gente conversa, então estou muito animado também, muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite, você, Pedro. Vai ser um prazer. Vai ser uma ótima resenha, Pedro. Com certeza, com certeza. Eu li o livro do Pablo há muitos anos atrás, e ele, foi por uma coincidência, encontrei um ex-aluno da Movement, que era na época dos cursos nossos, e ele estava com um livro, o Renato, ele estava com um livrinho, falei, pô, que livro é esse aí, cara? Me interessou isso aí, coisa diferente, né, como tu falou, que é a pessoa que pensa diferente. Aí eu peguei o livro, pô, grosso, desse tamanho, pequenininho, falei, pô, parecia aquele livro do Roman Hettinger, lembra? Medicina de Esporte. Falei, pô, daqui que eu quero ver isso aqui. Aí comprei o livrinho e li ele inteiro, e realmente é uma obra que abre a cabeça de quem tem oportunidade. Então, eu também apesar de não ter o domínio do Alan do assunto, porque não é a minha área de expertise, estou muito animado aqui para esse papo. Espero, de alguma maneira, contribuir aqui com a discussão de vocês e não viajar tanto. Discussão não, porque eu quero ouvir. Hoje eu estou aqui. Eu quero ouvir. Quando a gente encontra, eu e o Pablo, a gente começa a falar, as pessoas ficam em volta. Aquela última vez, até se afastaram da gente, né? Esses dois chatos pra cacete aí. Exagerou um pouco, né, cara? A gente estava muito animado, né? Quando a gente vai ficando mais velho, eu acho que essas coisas acontecem, né? Porque nem sempre a gente tem a oportunidade de conversar com pessoas com qual a gente se identifica, com qual a gente consegue, como eu disse, né, manter um nível bacana da conversa. E aí a gente tá ficando velho, né, Alan? E aí quando a gente se encontra, a gente comete essas gafes sociais aí. Mas eu acho que a gente se divertiu aquele dia, né, cara? É uma gafe social, mas foi bem divertido, certamente. Não, e eu fiquei bem, não tomei muito esporro depois, não. Eu saí tranquilo. Não. Só se você merece ter uma conversa dessa de vez em quando. Foi isso que, mais ou menos, o que eu ouvi. A Karine estava aliviada, né? Que eu acho que eu estava lá para te ouvir um pouco, que ela não devia aguentar mais. Exatamente, né? Exatamente. Demos uma folga ali para a Karina. Ô, Pablo, eu por questão de conforto e segurança, eu fiz um roteiro, mas eu fico olhando para o roteiro e eu não sei. Eu olho. Vamos, né? Eu quero trazer o assunto, porque acho que é importante falar assim, da sua visão sobre estilo de vida, da maneira como você quiser. Se você quiser falar uma coisa mais para o profissional, mais para o leigo, acho que a tua linguagem ela é tão abrangente que você nem precisa ter essa preocupação. Para depois a gente chegar no assunto da evolução, da incompatibilidade, que eu acho que essa questão da incompatibilidade você pode dar uma luz enorme aqui para a galera, até para tirar alguns mitos e algumas falácias do caminho do pessoal.
Mas como é que você entende essa questão do estilo de vida, a mudança de estilo de vida, que tanto se fala hoje? Cara, é um problema enorme, né? Porque por mais que você tenha valores alinhados com uma tentativa de melhorar o seu bem-estar, a sua saúde, você tem um propósito direcionado para isso. Por mais que você encontre veículos motivacionais, né, para executar esse seu propósito, vamos dizer assim, desenvolver a intenção de mudar um estilo de vida com um ambiente que te arrasta, né, para pontos fracos biológicos seus o tempo inteiro, em quase todas as dimensões da vida humana, né, cara? Relacionamentos, comida, repouso. É um processo super complicado. Eu diria que esta é a pergunta na qual nós, profissionais que lidamos com qualidade de vida, no sentido de não intervirmos tanto em quantidade de vida, né? Talvez a gente aumente um pouco a longevidade, a gente ajude uma coisa ou outra, mas a gente não como médico que salva vidas, por exemplo, de bandeiras vermelhas e tudo mais, mas nós profissionais que lidamos com qualidade de vida, talvez essa seja a grande pergunta, né? Como a gente lida com o estilo de vida que nós criamos para nós mesmos, que ao mesmo tempo sustenta toda uma sociedade pós-industrial, toda uma sociedade contemporânea, né? Esse estilo de vida é a base de sustentação disso, mas que é um estilo de vida totalmente em desajuste com o que a nossa biologia pede, com o que as nossas necessidades pedem. Então, cara, para mim esse assunto ele é tão amplo, né? No âmbito clínico eu luto diariamente em relação a isso. Os meus pacientes, toda hora eu estou tendo que entrar um pouquinho, entender a vida deles, tentar ver o que faz sentido, reconhecer que não adianta só compreender que precisa mudar, ou como eu mesmo disse, às vezes até está motivado, fazer é muito mais complicado, né? E tentar ajudar essas pessoas. O jeito que eu encontrei de fazer isso foi estruturando um racional dentro do meu modo de pensar, um racional evolutivo. Reconhecendo, quando eu olho para uma pessoa que está na minha frente, reconhecendo que essa pessoa é um bicho que evoluiu em determinado nicho e que a gente precisa entender as adaptações que vieram desse processo evolutivo de milhões de anos, né? É uma escala geracional absurda. Quando a gente pensa na evolução do nosso gênero, né, da nossa linhagem, a gente está falando aí de muitas gerações fazendo a mesma coisa, né? E pouquíssimas gerações fazendo o que a gente faz. Então, quando eu olho para uma pessoa na minha frente, eu tento não esquecer essa lente nela, tento ter isso sempre assim, por esse óculos, né? E isso me ajuda às vezes a encontrar coisas que vão ajudar de fato essa pessoa, porque saber o que tem que fazer a gente meio que sabe, muitas vezes o paciente sabe, o aluno sabe, fazer que eu acho que é a questão. E aí quanto mais a gente conseguir individualizar esse processo, né, melhor. Só que aí para individualizar acho que a gente precisa reconhecer meio o que a gente é, e isso falta, né? Acho que isso falta. E não só para profissionais, eu sei que grande parte do seu público é de profissionais, né? Falta para o profissional reconhecer que a pessoa que está na frente dele é um homo sapiens, mas falta para nós mesmo, no dia a dia, naquela coisa maçante, naquela coisa difícil, nos problemas que a gente enfrenta, reconhecer que nós somos um bicho também, e muitos problemas que a gente acaba criando para nós mesmos vêm desse desencontro, né? Entre o bicho que a gente é e o mundo que a gente criou para a gente viver, né? É que acaba caindo aqui já na questão que você já falou aí do desajuste, Pedro. Algum ponto? Não. Você balançou, achei que você queria falar alguma coisa. Que acaba caindo nessa questão do desajuste. Somos um bicho adaptado para um cenário que vive num cenário completamente diferente. E eu queria, antes de falar dessa questão, ainda o termo utilizado é incompatibilidade, Pablo, você está tratando isso de uma maneira diferente, né? É incompatibilidade. O desajuste é uma palavra usada em alguns livros, né? É uma tradução, né?
é uma tradução feita por uma pessoa especificamente no livro do Líbano, e é uma palavra que eu acho que ajuda a gente a trazer sinônimos. Porque se fala em incompatibilidade, repete, a palavra perde um pouco o significado, né? E talvez a gente precise de mais sinônimos, desencontros, conflitos, desajustes, né? Legal. Então acho que serve, mas o termo é incompatibilidade. Na literatura em português você vai achar incompatibilidade. Perfeito. Antes da gente entrar aqui mais, aprofundar um pouquinho mais na questão da incompatibilidade, eu tenho uma curiosidade, você já deve ter falado isso em outros podcasts, já deve ter falado isso no seu canal do YouTube, certamente. Eu acho que eu já ouvi você falando isso alguma vez, mas eu queria aqui para o nosso público, que faz um fisioterapeuta, que faz uma faculdade que vai ter lá biomecânica, vai ter fisiologia do exercício, vai ter fisiologia humana, anatomia e caminhar para o lado da evolução. Como é que foi esse trajeto? O que te levou para isso? Cara, foi uma necessidade. Foi primeiro um desconhecimento de como. A gente está falando aqui do início dos anos 2000, né? Basicamente, quando eu comecei a trabalhar, me formei e tudo mais. Um desconhecimento de como o conhecimento evolutivo operava numa prática, né? O conhecimento evolutivo, não, o conhecimento científico operava numa prática. Então, naquela época, provavelmente vocês vão se identificar, porque a gente vem de uma geração na qual muitas coisas que estão sendo ditas agora não eram nem faladas, né? A gente assumia que a coisa estava publicada num artigo, era aquilo, e o artigo era bom, e era a ciência, a gente ia seguir aquilo, e tá tudo certo. E a gente assumia que o que era passado pelos nossos professores de formação básica, né, era o consenso, e era o que deveria ser feito e tudo mais. Então, eu saí com essa crença muito forte dentro de mim, né, e Pedro. Só que a vida me mostrou que, na verdade, aquilo que me foi passado tinha muitas lacunas. A coisa simplesmente não operava na vida real, né? E no momento que eu me formei, o mercado de formações, de cursos, cara, ele no Brasil, para fisioterapia, ele explodiu. Todo mundo vai reconhecer o RPG, que é uma técnica que os fisioterapeutas usam, né? E naquela época foi a época que o RPG explodiu, você imagina. Então, começou essa coisa de fazer curso, né? E eu simplesmente saí feito um louco, né? Teve uma época que eu estava em 3 pós diferentes, né? Lato sensu, eu estava fazendo curso adoidado e tal, e eu nunca tinha essa resposta, cara. Era incrível, assim. Tinha sempre aquela síndrome da segunda-feira do novo curso, né? Você faz um curso no sábado e domingo, na segunda-feira você chega achando que aquela é a maior maravilha do universo, você começa a aplicar, dá tudo certo, é perfeito, é maravilhoso. Terça-feira já falha um pouquinho, na quarta já falhou quase tudo, na sexta-feira você já esqueceu, né? E eu ia passando por esses processos, né, como um profissional em formação, uma pessoa que queria oferecer um atendimento diferenciado para os meus pacientes, né? Sempre trabalhando muito em comunhão com a educação física, né, cara? Sempre trabalhei muito próximo do profissional de educação física. Fiz pós-graduação em fisiologia do exercício, enfim, estou sempre muito próximo, né, da educação física. E nunca chegava nessa resposta, cara. Gastava uma grana no curso, li um monte de coisa, tal, estudei todas as cadeias musculares, você pode imaginar, ficava fazendo mapa mental, parecia um cientista maluco, sabe? Fazia grupo de estudos semanais para tentar entender essas coisas. E até que por uma via que já estava lá latente, né, eu comecei a entrar em contato com alguns materiais de biologia evolutiva e falei, cara, isso aqui é um campo, né, da ciência. É um campo da ciência e nunca ouvi ninguém falar disso. Concomitante a isso, a minha prática pessoal de atividade física foi mudando para o parkour, foi indo em direção ao parkour. Eu pratiquei por muitos anos em São Paulo, né? E eu não entendi, e aí era incoerente. Eu estava estudando tudo aquilo, né, todo esse processo adaptativo que fez a nossa biologia ser do jeito que era e tal, e estava praticando parkour, então que tem uma pedagogia não linear, né? Que tem uma pedagogia muito voltada para a conclusão de uma determinada tarefa, e chegava no meu consultório, as coisas estavam sendo super incoerentes, né, nesse sentido. Então, estava corrigindo postura, estava mandando
o cara contrair o core o dia inteiro, enfim, né? Tava evitando o valgo dinâmico e tudo mais. E aí eu falei, cara, eu preciso ver, né? Trazer um pouco dessa coisa que estava vindo tanto da teoria quanto da prática para os meus atendimentos. E como eu trabalhava na época eu tinha o meu consultório, meu mesmo, mas trabalhava em outras 2 clínicas, né? Eu tinha contato com muito colega. E os colegas iam vendo o que eu estava fazendo e pedindo para eu dividir com eles, né? Da onde que estava vindo e tal. Então esse processo ele foi totalmente, como eu acho que tudo na vida deve ser, cara, quando assim, quando a coisa acontece do jeito, vamos dizer assim, não é um jeito certo, mas de um jeito que faz sentido na sua vida. Esse foi um processo absolutamente orgânico. Eu estava atendendo de um jeito diferente, as pessoas perguntavam o que eu estava fazendo. Eu comecei fazendo palestras para os meus amigos nas clínicas que eu trabalhava, para os meus colegas e tal. E, eventualmente, as pessoas cobraram um curso. Isso já tinha se passado alguns anos. Em 2011, formalmente, eu fiz o primeiro curso. E aí eu fui sugado para isso. Ó. Fui sugado, entendeu? Foi uma coisa que assim, eu fui puxado, eu não conseguia, mas eu me interessava, eu adoro fazer isso, né? E fui sendo puxado, fui sendo cobrado pelas pessoas para cada vez estudar mais. O meu curso tomou uma dimensão, felizmente, né, muito satisfatória. Eventualmente senti a necessidade de escrever esse negócio. Escrevi e a coisa foi indo e cá tô eu. Eu acho que não tem nada de mágico, assim, é um processo bem orgânico e voltado para a prática, né? Eu acho que isso é uma coisa super importante, né? Tirando alguns hiatos, né? Quando eu mudei de cidade e tal, nesses 20 anos de formado, praticamente, eu atendi quase todos eles, né? E sou um cara do consultório, de cuidar de pessoas, e sou muito voltado para esse aspecto assim de cuidar de alguém, né? Então isso veio muito daquilo que eu vi acontecer e tentar ajudar outras pessoas, né? Deixa eu fazer uma colocação aqui, Pablo. Eu não sei como é que são os currículos hoje, né? Como é que eles estão? Na época eu dei aula na Estácio de Sá durante muito tempo, de 2003 a 2014. E na educação física, ninguém nunca ouviu falar, né? Óbvio que eu estou falando de 10 anos atrás, mas eu ainda estava lá quando esse movimento começou, e você começou esse movimento aqui. Hoje eu ainda não ouvi isso, assim, gente falando, não tem uma matéria de evolução. Você acha que isso cabe na universidade? E se cabe, o caminho, e aí até uma provocação que eu faço ao Alan, que se é o caminho, até para você, será que não seria o caso, se vocês tiverem interesse, obviamente, de vocês redigirem uma proposta e ir para a universidade e falar, cara, tá faltando isso aqui, cara. Bota isso aí no currículo aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, tá tudo pronto. Eu acho que o Pablo já deve ter alguma experiência nesse assunto. Ah, cara, eu tenho uma preguiça quando falar de graduação. Não sei se eu deveria estar falando isso em público, assim. Mas até a pós-graduação já tô... Não, eu tenho muito mais preguiça de pós do que da graduação, engraçado. Eu peguei essa preguiça da graduação primeiro, Pedro, e agora eu já tô na pós também, cara. Mas, cara, tem alguns modelos, tá? Que funcionam. Então, eu vou te falar o que eu sei. Eu sei que tem na PUC de Goiás, dentro da fisioterapia, tem uma disciplina dentro do primeiro ano. Isso, cara, poderia ser até moldado dentro do que a gente tem de proposta curricular, tá? Porque você tem o espaço para antropologia e sociologia no primeiro ano. Perfeito. E você consegue tirar um pouco o foco da antropologia cultural, que é a antropologia mais forte no Brasil, a gente tem pouquíssimos centros de antropologia biológica no Brasil, e jogar para antropologia biológica, entendeu? Tem até, vamos dizer assim, já tem espaço, né, no currículo. Sem mexer tem nada, um já jeitinho, tem espaço, entendi. Perfeito. Tem um jeitinho de você incluir, tá? Então eu sei que tem alguns lugares que funcionam. Eu, como estou mais em contato com o pessoal que está buscando isso, né, Pedro? Então, as pessoas que vêm fazer meu curso, ler meu livro, estão interessadas nisso. Então, eu noto, ao longo dos anos, né, porque são
pô, 12 anos desde o primeiro curso FBA. E as pessoas relatam que ouvem mais isso na graduação. Sim, não como uma disciplina formal, né, mas elas ouvem. Eu gosto de traçar um paralelo, e aí eu falo da fisioterapia porque sou fisioterapeuta, mas acredito que vocês possam encontrar algo correlato na educação física. Eu gosto de traçar um paralelo com o estudo da dor. Quando eu fiz a minha disciplina, o que eu tive de dor na faculdade? É incrível, né? Eu entrei na faculdade nos anos 2000, eu tive de dor talvez um mês de aula de fisiologia, e era, sei lá, estava no segundo ano, né? Então dentro da aula de fisiologia, no qual a gente lia o Guyton inteiro, basicamente, eu tive ali 4 aulas, entendeu? De estudo da dor, sem menosprezar o meu professor de fisiologia, tá? Que era um cara incrível. Mas se eu não me engano, ele era biomédico, assim, nunca atendeu um paciente na vida. Então, hoje, o último estudo que se fez como tal currículo do estudo da dor no Brasil, nas faculdades de fisioterapia, esse é um estudo de 2017, é algo que beirava aí 17% dos cursos tinha alguma coisa voltada para dor. É muito pouco ainda, né? Mas já é... Loucura. Cara, comparado à minha época, já é algo, entendeu? Já melhorou. Caramba, Paulo. Melhorou. Eu não sei como tá hoje. Esse estudo, como eu disse, é um estudo de 2017, tá? Mas eu não sei como tá hoje. Eu vou traçar esse paralelo, é um processo lento, cara. Eu acho que esse é um equívoco também, quando as pessoas elas pensam. Eu acho, por exemplo, esse artigo, cara, que analisa o estudo da dor na fisioterapia, não um artigo, mas a pergunta que o artigo faz, o artigo ele é muito bem conduzido, ele é um excelente artigo, mas a pergunta que o artigo faz talvez não devesse ser essa, porque dor está em várias disciplinas, pô. Você não precisa ter uma disciplina só, seria ideal, claro, mas, pô, dor vai estar quando você vai estudar fisiologia, a dor vai estar quando você vai estudar ortopedia, vai estar quando você vai estudar reumatologia, neurologia, vai estar quando você vai estudar controle motor. E a mesma coisa seria com a evolução, entendeu? Esse lance da gente separar em caixinha, eu acho que esse é um problema, mas eu entendo que, como uma novidade, bem entre aspas, as pessoas vão buscar separar em caixinha, tá tudo certo, né? Mas eu acho que a coisa ela deveria ser ali orgânica, entendeu? Vai ter gineco-obstetrícia na faculdade de físio, de medicina, seja o que for. Pô, como tu não vai falar de evolução? Como você não vai falar da relação diâmetro do canal de parto, diâmetro da cabeça? Entendeu? Cara, são coisas que vão surgir naturalmente durante, com perdão do trocadilho, né? Naturalmente, durante os discursos, né? E se a gente ficar tentando separar, acho que a gente cai num erro que é talvez a grande dificuldade que a gente enfrenta hoje e os grandes avanços que a gente está fazendo de tentar transformar assuntos extremamente complexos, no sentido da complexidade mesmo, né? Em caixas separadas e que vai ter que seguir um programa linear e tal. Esse é um grande problema até no estudo da evolução, né, para profissionais da saúde, porque uma vez que é um campo do conhecimento, eu cheguei a ter um curso de 60 horas, pô. Não dava tempo, cara. Não, entendeu? E é bizarro eu falar isso, mas é a mais pura verdade, assim, não dá tempo. Não dá tempo. Porque aí as conversas elas são melhores, porque elas são não lineares, E aí quando você insere isso dentro de um currículo, desse jeito que eu tô falando, você está estudando ortopedia, cara, isso vai estar inserido na tua conversa, entendeu? E aí, a gente evoluiu ou não para ter dor lombar? A galera fala que o fato da gente ter ficado de pé, ter lordose e tal. Faz essa pergunta. Pô, porque dor lombar atinge nos 40% das pessoas e tal. E aí, como é que é? A gente evoluiu para ter dor lombar? É uma fragilidade evolutiva? Isso está inserido dentro, né? De um contexto. Perfeito. Não sei se eu viajei demais. Assim, não. Isso só demandaria um preparo diferente dos profissionais. Professores. É isso, os profissionais inicialmente, né? Porque precisaria ter essa busca, talvez mal comparando, sem querer falar que eu fiz o caminho certo,
Mas eu estudei emagrecimento antes, inclusive para eu emagrecer, eu fui olhar um monte de coisa. E quando eu fiz o seu curso, a coisa clareou para mim de uma maneira, e aí eu peguei e abracei. Mas antes eu não estava preparado para falar sobre isso. E aí você me preparou para falar, e não sou nenhum especialista no assunto, não pretendo ser, mas eu consigo ter o raciocínio dentro disso. Eventualmente eu faço o seu curso de novo, eu fiz o seu clube do livro, que aliás foi espetacular, e pretendo fazer seu curso de novo só para você saber. Já avisei em casa, inclusive, vou me organizar para isso, para me atualizar nele, para rever, porque eu sei que eu vou ver. Eu vou deixar você dar o curso. De jeito nenhum. Eu já fiz 2 vezes o curso, vou fazer a terceira. Tenho certeza que eu vou ver um monte de coisa que eu não vi ainda e que vai me ajudar de volta para cá. É para mim o curso mais importante que tem que um profissional de saúde possa fazer. Eu não falei educador físico, falei profissional de saúde. Que aí, Pablo, o teu curso, ele gabarita a pessoa a ter. Aí, nessa hora, tem que se separar em caixinha. A solução a curto prazo que eu vejo é essa. Curso como o seu, que dá esse conhecimento para o cara, e aí os professores não sei se precisava ter, poderia até ter essa disciplina na faculdade, mas acho que o que o Pablo falou é o principal. Em todas as disciplinas está ali entranhado, inserido o raciocínio evolutivo. Isso acho que é o mais importante de fato. Isso aí que você está falando é como se fosse assim, ó. Pensa uma universidade, ela enquanto empresa, igual você fazia treinamento lá para os professores da Bodytech, falou, ó, tá todos os professores aqui da grade curricular, tá todo mundo aqui, ó, vem cá, deixa eu ensinar o raciocínio evolutivo para vocês. E aí esses caras vão inserir naturalmente, como o Papo tá falando, nas disciplinas dele. Mas se o cara não tiver essa, eu dei aula há muitos anos e eu fui ter entendimento básico disso depois, né? Então precisaria de o cara saber onde é que ele está pisando ali. Concordo plenamente. E teve uma fala que o Alan trouxe, Pedro, que eu acho legal também da gente conversar, que é isso. Pô, eu fui estudar emagrecimento. Então o cara se tornou um expert ali naquele tema. Depois ele entrou no raciocínio evolutivo. E aí o raciocínio evolutivo, ele serve para te ajudar a preencher algumas lacunas, a organizar o pensamento. E esse é um problema muito grande também. Como a gente tem uma profissão, e aí eu acho que eu não vou estar errando falando que a educação física é igual, né? Mas falo da fisioterapia. Muito voltada para a técnica, para o tecnicismo, para execução, né? O que chama a atenção das pessoas para o meu curso é ver alguém de cócoras, assim, mas isso é o de menos, né? E é muito louco essa parada. Caraca, assim, é isso mesmo. Não é, cara? E aí, isso é muito maluco. Porque justamente é um racional, cara. Entendeu? Então, quando a gente fala de raciocínio evolutivo, quando a gente fala de... Vamos trazer outras coisas que estão em voga. Prática baseada em evidências. Complexidade, raciocínio, modelo biopsicossocial. Eles são organizações de pensamento para você, dentro da tua expertise, conseguir preencher lacunas, fazer perguntas melhores, ir atrás ali de conceitos que estavam faltando, expandir a tua área de expertise. No meu caso, é a área da prescrição do movimento complexo, vamos dizer assim. Né? É ali o cuidado de uma pessoa com dor, é ajudar a manifestação de um movimento em alguém. Né? No caso do Alan vai ser no emagrecimento, no caso a gente vai sempre levando para a nossa área, e isso é muito importante, porque esse é um problema, cara, que vem dessa cultura de guru que a gente tem no Brasil, mas tem no mundo também, né? Porque a gente acha que é a nova moda, que essas coisas são as novas modas, mas o raciocínio, as evidências clínicas, elas precedem, cara, o raciocínio de ciência básica, entendeu? Elas estão... É imperativo que eu entenda qual é o consenso para a prescrição de exercício de uma pessoa com dor crônica e para o cuidado de uma pessoa com dor crônica antes, e que isso seja o meu norteador, e aí eu vou usar o raciocínio evolutivo para me ajudar nesse processo. Eu nunca vou descartar questões que estão muito bem estabelecidas nas ciências aplicadas, nos estudos clínicos randomizados, nas revisões sistemáticas com meta-análise de alta qualidade, entendeu? Isso para mim tem que estar claro, e esse é um erro muito grande, porque isso é a coisa mais comum, é você pegar a ciência básica, extrapolar ela
diretamente para o cuidado de alguém, criar a intervenção maravilhosa, milagrosa, que vai funcionar durante uma semana, um mês, 2 anos, 10 anos, não importa depois. Ela simplesmente não funciona, porque ela foi construída em cima de premissas erradas, né? Um racional, ele sempre vai funcionar, porque ele é simplesmente um racional. A gente está sendo guiado pelo o que as evidências aplicadas nos trazem, né? E aí eu acho que serve para qualquer tipo de área, né? Eu acho que ter isso deve ser muito claro, né? É muito uma questão epistemológica, né? De filosofia da biologia até, quando a gente pensa em evolução, mais do que a gente pensar nas intervenções. Vai se reverter em intervenções diferentes? Vai, mas o guia está sempre ali nas evidências aplicadas, né? Perfeito, Pablo. Essa questão de buscar o conhecimento sempre de forma utilitária, eu acho que atrapalha a gente, porque quando você busca o conhecimento pelo simples entendimento ou para adquirir o conhecimento, quando você menos espera, ele se manifesta de alguma forma prática para você. Sem necessariamente você... Porque outro dia me perguntaram, Alan, mas para que você está estudando isso? Qual é a materialização desse conhecimento na sua vida? Cara, não sei responder essa pergunta e não preciso responder. Mais importante é isso, não precisa responder. Se você não vê prática, é porque realmente não tem e eu não estou estudando para que tenha, mas está me fazendo uma pessoa mais preparada para absorver inclusive aquela informação que é mais utilitária. Eu estou mais preparado para criticar, estou mais preparado para entender, para interpretar. E uma outra coisa que você falou aí, eu falei isso hoje aqui na gravação do podcast com o Lúcio Amoroso, que é essa questão de pegar a biologia, a ciência básica, pegar um mecanismo que está vendo ali no micro e tentar encaixar a realidade no mecanismo e não fazer o inverso. A gente fica aí sofre isso aí que você sofreu, que eu sofri também pra caramba, porque eu saí da faculdade, eu disse isso outro dia, eu saí da faculdade meio emburrecido, da graduação. Eu tenho certeza disso hoje, eu saí emburrecido, com conhecimento técnico legal e completamente emburrecido. E fui cair aonde? Na gestão de pessoas. Olha que maluquice. Você lembra disso, Pedro? Olha que maluquice. Totalmente despreparado. A única coisa que eu tinha de vantagem era ser mais velho. A formação, né, deforma, gente. A formação deforma. Legal esse jogo de palavras. Bacana esse jogo de palavras. Ô, Pablo, já saindo um pouco aqui do roteiro, você falou uma coisa aí que eu acho que pode ser uma curiosidade boa para a galera, porque é um assunto que dá bastante polêmica, porque eu que estou no dia a dia da prática, o Pedro também, a gente ouve muito, olha, tem que trocar sua cadeira, tem que melhorar sua postura, sua coluna está meio curvada, está usando muito o celular. Está subindo a escada errado, a questão da dor lombar. E aí, eu já vi isso aí, eu já vi você falando sobre isso, é mais fácil para mim, mas a galera aqui provavelmente não ouviu. Essa questão de... Eu não lembro onde foi que eu vi, não foi você, falando que nós tínhamos um problema de uma evolução não completa da coluna e, por isso, o surgimento da dor lombar. Como é que você pode falar sobre... Esse é um argumento, cara, que eu me sinto muito sozinho quando eu defendo um argumento que ninguém está defendendo, que é o que eu vou defender agora. E eu vou te explicar por quê. Porque na biologia evolutiva eles não defendem esse argumento. Tá? Eles defendem exatamente isso que você acabou de colocar. Que a gente evoluiu para ter dor lombar. É muito comum você ver as pessoas falando sobre isso. Na fisioterapia, eles também não defendem esse argumento. Mas agora o motivo é outro. Tá? Na biologia evolutiva, eles obviamente não estudam a ciência clínica da dor e não entendem os avanços e como dor e lesão não se relacionam, má postura e dor não se relacionam do jeito que a gente imaginava e tudo mais. Então, na biologia evolutiva, essa é a desculpa para eles defenderem esse argumento. E na fisioterapia, a desculpa é porque o pessoal não entende evolução e não entende os processos de adaptação biológica, como eles acontecem, né? Então, eu praticamente me entendo como sozinho, tá? Defendendo o que eu vou defender agora, mas vamos em frente, eu vou dividir um pouco da minha visão com vocês. Então, a primeira coisa que a gente precisa tirar da frente, né, é essa relação entre dano estrutural e dor, entre alteração postural e dor. São duas coisas, são dois ficantes, não são duas pessoas casadas, tá?
Eles ficam de vez em quando. É uma amizade colorida. Às vezes não tem um relacionamento estável. Então, muitas vezes você vai ter dor sem lesão e lesão sem dor. Tá? São duas coisas que não estão muito atreladas. E muitas vezes, e nem sempre, a dor ela vai vir de um movimento errado, de uma postura errada. Pelo contrário, tá? Eu diria que não é que isso não acontece, acontece, claro, mas é na minoria das vezes. A dor, ela muitas vezes emerge por uma configuração multifatorial. Então, isso é uma coisa que está bem estabelecida hoje no estudo da dor. Para quem estuda a dor, não se tem muita dúvida de que postura já não é uma coisa tão importante, corrigir movimento não é uma coisa tão importante, salvo exceções, tá? Salvo questões, obviamente, mais estruturais, mais consolidadas, mais anatômicas, e essas questões ainda continuam a existir, né? Isso não é uma coisa que a gente usa mais no cuidado da dor. Então, isso já nos traz uma perspectiva, uma premissa que a gente pode levar para a evolução no seguinte sentido. Ora, se dor, tá, nem sempre está associado com uma alteração de postura, né? Será que ter uma postura diferente na lombar é um motivo de eu ter dor? Tá certo? Outra premissa importante que a gente vai ter que desenvolver aqui. Quando a gente fala de dor lombar, este é o maior problema em termos de incapacidade do mundo. Está em primeiro lugar, tá? É a primeira condição que mais incapacita as pessoas no mundo inteiro. É ter dor na parte baixa das costas, né? Na parte baixa, perto do bumbum, aqui na parte inferior das costas. Como eu acabei de dizer, a dor lombar em si, o impacto que ela tem é incapacidade funcional. Na prática, o que significa isso, para quem não está habituado com esse termo? É não conseguir fazer as coisas que você faz no seu dia a dia por conta dessa dor. Então você não consegue trabalhar bem, você não consegue caminhar bem, você não consegue pegar teu filho bem, você não consegue dirigir bem, você acaba até deixando de fazer isso, você não consegue treinar bem, porque você está com uma dor. Então a dor lombar a gente entende como uma condição incapacitante. Agora vamos para o terreno da evolução. Tá? Então quando a gente pensa na postura humana, ela é diferente. Você vai ver que da linhagem dos macacos que ficaram de pé, existe um debate aí, tá? Mas praticamente só nós estamos vivos. Talvez a gente tenha começado a ficar de pé lá na linhagem dos gorilas e chimpanzés, e o chimpanzé tenha voltado a ficar quadrúpede, tá? O gorila não, ele anda bem de pé e tal. Mas vamos excluir esse raciocínio e vamos ficar com isso que é bem aceito por todo mundo, né? Basicamente só nós andamos nas duas patas traseiras. E a gente olha para a nossa postura e fala, puxa, isso aqui é uma coisa bastante diferente, né? Se é esse posicionamento, pessoal, uma vez trouxe uma desvantagem, que é gerar dor lombar, e a dor lombar a gente entende como uma situação de incapacidade, que incapacita as pessoas, tá? Esse mecanismo de ter dor lombar por ficar de pé seria selecionado na população negativamente. O que significa? Indivíduos que nasceram com uma predisposição a ter dor lombar por uma postura diferente da coluna, tá? Teriam mais chances de ter dor lombar, teriam mais chances de estarem incapacitados. E, sobretudo, num período no qual a gente não era caçador, mas era presa, ter uma dor lombar incapacitante podia ser um problema muito grave. E que diminuísse um valor muito importante quando a gente conversa de evolução. Uma variável, desculpa, muito importante quando a gente conversa de evolução, que é sucesso reprodutivo. Quantos descendentes você deixa? Se eu morro cedo, porque eu tive dor lombar, e lembrando que dor atinge todas as idades, claro, vai atingir mais pessoas mais velhas, mas a dor lombar atinge todas as faixas etárias, né? Menos quando você é mais jovem, um pouco mais quando você é mais velho, mas atinge todas as faixas etárias. Se eu morro porque eu estou incapacitado por conta de uma dor lombar, eu tenho menos probabilidade de deixar descendentes. Então, a população ela seria vacinada ao longo dessas milhares de gerações, talvez até milhões de gerações, para não ter dor lombar. Assumir a dor lombar como um fardo evolutivo para a espécie é um raciocínio que eu posso até estar errado, tá? No que eu estou dizendo aqui para vocês. Mas, com certeza, assumir dor lombar como um fardo evolutivo total é um equívoco do mesmo tamanho.
Tá? Então, eu acho que existe alguma coisa ou no meio disso, ou, confesso, né? Acredito mais na minha hipótese, mais pro lado da minha hipótese, que a gente tenha sido vacinado em relação à dor lombar. E aí vocês me perguntam, tá, Pablo, legal teu argumento, tá, você explicou as premissas, acho que entendi, tá tudo certo. Por que diabos tantas pessoas têm dor lombar? E aí que tem que entrar uma outra variável que ninguém está usando, cara. Nem na biologia evolutiva usam para explicar dor lombar, e nem quando profissionais do movimento ou da saúde tentam falar de dor lombar para uma perspectiva evolutiva, eles não usam essa variável, que é a variável que a gente já citou aqui, que é o processo de incompatibilidade. Então a gente sabe que e eu estou falando agora de neurociência da dor. Uma dos comportamentos que mais bem modula a dor, ou seja, que diminui a percepção de dor nas pessoas, é a atividade física, exercício. Uma vez que eu tive uma crise de dor lombar, eu me encontro aí há 3 milhões de anos, eu sou um australopitecino de 1,20 m, sem proteção natural, sem dominar fogo, sem ter arma, à mercê dos grandes felinos africanos, né? Se eu tive uma dor lombar, e que provavelmente esses nossos ancestrais tiveram, eu sou obrigado a me movimentar para buscar água, alimento, abrigo e tudo mais. E se eu estou me movimentando, eu estou usando um dos comportamentos que a gente tem melhores evidências de modulação de dor, que é a atividade física. Então, o problema, a falha de raciocínio, a meu ver, é justamente não inserir a incompatibilidade nessa questão. Porque a incompatibilidade explicaria como que os nossos ancestrais diminuiriam a incapacidade deles por dor lombar no passado, porque eles eram obrigados a se mover, e se mover modula a dor, certo? E explicaria hoje porque as pessoas estão tão sujeitas à dor lombar. Você não precisa de uma explicação determinista evolutiva para explicar isso. É simplesmente uma questão de incompatibilidade. Eu evoluí para fazer atividade física, eu tive uma dor lombar, o que faz parte da vida nossa, dos nossos ancestrais e de um australopitecino de 3 milhões de anos. Acredito que sim, fazia parte da vida de todos nós, mas os nossos ancestrais não tinham outra opção a não ser se mover. Então eles modulavam essa dor. Nós não. Nós temos dor, a gente fica deitado o dia inteiro. O próprio profissional da saúde, muitas vezes, recomenda repouso. Algo que hoje as evidências já sugerem que não deve ser feito. Pablo, você acha não é que nem assim, tipo, você recomenda se você quiser, não deve ser feito. Dentro dessa linha, você acha que essas populações de caçadores-coletoras, né, modernas, elas conseguiriam ser usadas de modelo para testar isso? E tem alguma coisa... Porque tem muita coisa de dieta nela. O cara faz comparativo e tal. Tem Dá algumas... até inveja, cara. Mas tem isso dentro dessa... A inveja, Pedro, porque o que tem de coisa de dieta, cara, tem até isso de microbiota dos caras, entendeu? Poderia, em teoria, seria simples ver dor lombar nessa população, né? Em teoria, seria uma coisa simples de... Mas é que assim, tá? tem valor, a pergunta inicial era, tem valor, você vê valor realmente nesse tipo de comparação? Ela, tipo, pô, é bom, dá para ver realmente, dá para diferenciar bem? Porque a pergunta mais ampla é, esses caras ainda mantêm as características de movimentação e tal que se tinha? Essa é a primeira pergunta e, obviamente, se daria dentro desse modelo para fazer um comparativo desse, né? Legal que você trouxe isso, Pedro, porque ia passar batido por mim. Então, depende da comunidade de caçadores-coletores. Uma das comunidades que mais se usa nesses estudos de dieta, o Alan deve conhece com certeza muito bem, são os Hadza. Eles vivem na Tanzânia, tem ainda algumas centenas deles que vivem no modo de vida de caça e coleta. Então, né, só para lembrar, a Tanzânia é o ambiente muito próximo onde provavelmente a nossa linhagem emergiu ali, uma boa parte da nossa linhagem emergiu. Então, nesse sentido, eles têm pouco acesso à tecnologia, né? Eles vivem no estilo de vida de caça e coleta e eles estão geograficamente num local muito próximo do local onde é o berço da humanidade, vamos dizer assim. Então, essas populações seriam a população ideal para a gente testar. Se você for falar, por exemplo, de povos originários aqui da América do Sul, já fica muito mais difícil. Tá, perfeito. Tá? É muito mais difícil. Por quê?
Aqui na América do Sul a gente tem algumas características, inclusive, mas o único estudo que tem, que eu conheço, pelo menos, Pedro, a última revisão que eu fiz foi final de 2021, começo de 2022, para a segunda edição do meu livro, né? Então já estamos em 2024, daqui a pouco eu vou ter que fazer essa revisão de novo, né? Mas vamos lá, até a última revisão que eu fiz, tem um estudo, tá, cara? É um estudo brasileiro. Esse estudo ele foi fomentado pela própria FAPESP e é de uma enfermeira numa comunidade de caçadores-coletores amazônicos, onde ela se faz essa pergunta: será que eles têm dor crônica do mesmo jeito que nós? E ela chega a algumas respostas interessantes. Primeiro, sim, eles têm dor, e eles têm dor crônica do mesmo jeito que a gente. E a grande diferença está nesse argumento que eu trouxe para vocês aqui. A capacidade deles enfrentar é muito diferente. Então, a dor que eles têm não se reflete em incapacidade, certo? Do jeito que se reflete para a gente. Eles até usam palavras diferentes para descrever as dores, que a gente não usa. Legal, eles enxergam a dor de um jeito diferente. Então, a capacidade, né, esse estudo ele é limitado por esses fatores que eu te trouxe. E aí eu ia dizer, né, por que os caçadores-coletores, vamos dizer assim, os povos originários sul-americanos não são uma boa referência? Porque esses povos eles não são caçadores-coletores mais. Muitos deles já são agricultores e muitos deles estão inseridos na nossa cultura. Do mesmo modo que isso acontece, por exemplo, na Austrália. Tá? Já não é uma boa referência para a gente. E longe de mim dizer que esses povos devem manter o estilo de vida originário, né, cara? Assim, é uma visão muito colonial e muito confortável da minha parte, aqui na minha casa, com um monte de eletrodoméstico, né? Com tudo aqui disponível, querer que essas pessoas continuem nesse estilo de vida. Eu acho que é um processo natural, né, delas serem incorporadas às sociedades pós-industriais, né? Mas, de fato, já aqui no Brasil, a gente vê que o comportamento desses povos já é muito diferente desse comportamento de alguns povos africanos. Mas, ainda, mesmo falando dos povos africanos, são poucos, cara. A gente vai ter a tribo San, a gente vai ter os Hadas, a gente vai ter poucas comunidades que mantêm um modo de vida, né? Então, essa janela está se fechando. As crianças dessas comunidades africanas, muitas delas já vão estudar e já voltam não querendo manter o estilo de vida originário e querem ser, sei lá, advogados, médicos, sei lá o que eles querem ser, né? E provavelmente os nossos filhos já não verão um mundo no qual esses modos de vida vão existir. Mas é uma hipótese que deveria ser testada, né? Como eu disse, dá inveja, porque tem tanto estudo de nutrição... Mas não fica com muita inveja, não. Porque quando você vai ler, cara, a gente não consegue chegar a uma conclusão definitiva, é lógico que a gente não vai chegar. Mas tem tanto problema na maneira como o negócio é medido, Pablo, e tanto problema que o próprio Daniel Lieberman ele já tem um trabalho do ano passado falando sobre isso, mostrando as limitações de viés de confirmação dos pesquisadores. E ele aponta isso com muita elegância e você já tira o pé. E quando você vai nessas populações que passam pelo Hadza também, a variação é tão grande para o mesmo resultado, que é interessante, por exemplo, falar em distribuição de macronutrientes, você vai de 90% de carboidrato a 90% de proteína, mais ou menos, com efeitos semelhantes na saúde cardiometabólica. Então, característica sugere que talvez não seja, né, isso. A grande definição, para mim, que nesse caso é uma vantagem sim, aí vocês podem ter inveja, porque fica claro a qualidade e a nossa capacidade onívora, efetivamente, porque eu acho que é meio óbvio falar, a gente tem que comer de tudo, e se tiver qualidade, talvez a questão do macronutriente não seja tão importante, ainda mais quando associada a outros fatores que não dá para descartar, como atividade física, estresse, principalmente atividade física e estresse psicossocial. Você não consegue isolar, é muito complicado. Tirou as palavras da minha boca. Tem um outro detalhe que são as amostras pequenas pela configuração dessas populações, exatamente, né, cara? Os Hadza, se eu não me engano, eles estão em 300 hoje. E quando tem medida, são 30, 20 selecionados dentro de uma população pequena, você faz com 30. É difícil. Aí o viés é gigante, né, cara? Você pode ter comportamentos muito díspares mesmo e o dado ele fica contaminado. Mas até a gente não inventar uma máquina do tempo, cara, é o que... É isso aí. Perfeito. Ou você faz um reality show BBP, que é o Big Brother Paleo. E aí você
De volta às cavernas. Você põe ali 5.000 pessoas, a gente precisa de uma amostra relevante, vivendo o modo de vida paleolítico. Show de Truman, passando na televisão. Mas aí tem uma coisa importante, Pablo, já que você falou sobre isso. Então, deveríamos todos, dado que a gente falou de incompatibilidade até agora, se a gente tem um meio que nos empurra para o sedentarismo, para uma alimentação de baixa qualidade, para um estresse para o qual a gente não está preparado, porque a gente está preparado para ter a mobilização via estresse para alguma atividade que virá, e essa atividade não vem da maneira como o corpo está preparado, gerando aí a incompatibilidade. Então, a solução é voltar às cavernas. Aliás, viemos mesmo das cavernas, Pablo. A gente está falando com o público aqui também. A gente agora já tem um público leigo também, tá, Pablo? Já é um red flag, cara, quando fala assim, quando a pessoa está falando de raciocínio evolutivo e fala homem das cavernas, já acende o farol vermelho, aí a bandeirinha vermelha, levanta a bandeirinha vermelha, porque, sim, tiveram humanos que viveram nas cavernas, boa parte desses humanos são de uma espécie que cruzou com a nossa, inclusive, né? Que é o Homo neanderthalensis, que vivia na Europa e na Ásia, basicamente, né? Então, quando a gente fala de Homo sapiens mesmo, ele é um humano do semiárido. Nós somos humanos do semiárido, né? Ah, mas eu sou caucasiano, Pablo, né? Então, você ainda é muito mais africano e humano do semiárido, ainda que a sua cor de pele não seja a cor de pele que a população africana apresente hoje, né? Essa é uma evolução muito pequena e muito recente na nossa história, muito recente mesmo, dos últimos milhares de anos. Então, nós somos o macaco bípede sem pelo do semiárido africano, olha só. Esses somos nós, né? Qual foi a tua primeira pergunta mesmo, cara? Você falou do homem da caverna. Eu brinquei com o negócio da caverna, local que não tinha caverna, né, Paulo? Ah, se a gente voltar. Aí o homem da caverna que não tinha caverna, porque no semiárido tem algumas cavernas, mas não é a realidade ali, né? Da geografia do lugar. Não é uma realidade que permita viver nelas. Sim, eventualmente, claro, que eles podem ter usado em alguns locais e tal, mas em geral a savana é um lugar muito árido, ela tem pouco lugar para abrigo, né? Seria uma realidade muito mais parecida com a realidade dos bomas, né? De acampamentos, e você usar a vegetação ali cheia de espinho para se proteger durante a noite, a própria fogueira, né? Do que de fato viver numa uma caverna com uma residência fixa, sabe? É uma coisa muito romantizada e meio teleológica, né? A nossa visão de hoje tentando ver a gente no passado do jeito que a gente faz hoje, né? Uma família, pai, mãe, filho, vivendo numa casa, e aí você pensa, né? Num caçador-coletor, um caçador, uma coletora, 2 filhos vivendo numa caverna. Não era bem assim, era uma organização bem diferente. Não era o Fred Flintstones. Não era isso mesmo. E esse lance de voltar na caverna, cara, voltar para o passado, eu acho que essa é a grande... Eu acho que isso atrapalha, assim, ao mesmo tempo, hoje. A gente vai ficando mais experiente, a gente vai entendendo porque essas coisas acontecem, né? A gente tem que simplificar mesmo para se comunicar, muitas vezes, com mais pessoas. Não que eu tenha falado isso no momento, mas, assim, às vezes, quando essas ideias se conhece essas ideias, as pessoas com muita ânsia de querer comunicar. Elas recentemente saiu uma publicação aí num portal grande falando de novo esse tipo de coisa e tal. Acho que no Fantástico saiu falando de dieta paleo, de jejum. Não foi isso? Não vi, no Fantástico. Dando viés evolutivo? Sei lá, cara. Agora também não quero falar errado. Saiu, isso deu uma polêmica danada, porque foi uma... Não foi com viés evolutivo? Eu não vi a reportagem, eu vi só a polêmica. Só cheguei na treta. Eu não vi a origem. Pô, essa é a melhor parte. Eu só cheguei na treta porque parece que era uma médica falando sobre alimentação e a galera da nutrição ficou enfurecida porque não chamaram alguém para falar de nutrição. Aí era uma discussão uma discussão que não vale nem a pena a gente entrar aqui, porque era apontando erros de bioquímica, só para vocês entenderem. Foge completamente. Tá. Eu não vi se tinha uma pegada evolutiva, Pablo, essa matéria. O que chegou para mim foi uma pegada evolutiva. Eu não sei se estou confundindo a do Fantástico com outra. Pode ser que a gente esteja falando de coisa diferente, inclusive.
Mas o ponto é o seguinte, quando você conhece isso, cara, e eu falo disso, pô, se eu voltar 10, 15 anos atrás, com certeza isso aconteceu comigo também. Pô, tu acha que eu não arranquei o tênis e saí correndo? Tu acha que eu não ficava subindo na árvore, entendeu? Dormia no chão, não, dormir no chão nunca dormi. Vai fazer jejum de dias e tal. E, cara, a gente testa essas coisas na gente, né? E às vezes a gente tá empolgado com aquilo tal e passa para o outro. Mas conforme você vai se aprofundando, vai trazendo esse caráter do ceticismo, né? Da incerteza, que eu sinto que você faz isso muito também, né? A gente se identifica muito nesse aspecto. A gente vai vendo que as coisas não são bem assim. Então, eu entendo essa comunicação de que, pô, vamos voltar para o passado e tal, e não sei o quê. Mas o raciocínio evolutivo, como eu disse bem no começo da nossa conversa, o próprio nome já diz, ele é um racional. Ele organiza os teus pensamentos. Então você fala assim, tá, o ponto de partida é o seguinte, isso aqui é um humano. O humano evoluiu nesse habitat, fazendo esse tipo de coisa, e eu parto do pressuposto que se ele respeitar minimamente isso, dentro de um limite de flexibilidade que você acabou de apontar. Você estava falando aí de macronutrientes, você já apontou a flexibilidade das dietas, entendeu? Das pessoas. Então, dentro de um limite de flexibilidade, se ele fizer mais ou menos isso, para o qual ele evoluiu para fazer, a chance de dar mais certo do que não dá é maior. Você parte, né, de um pressuposto diferente. A gente fala muito disso, você lembra lá no Clube do Livro, nós debatemos muito sobre isso, sobre qual é a tua hipótese nula. Né? Então, nesse sentido, a hipótese nula é vamos começar da alimentação, que é o tema aqui do podcast, que vocês mais tratam, e vamos ir para o movimento e falar de outras coisas. Bom, comer alimento de verdade. Né? Comer alimento de verdade. Que tipo de alimento? Aqueles alimentos que a gente caçava, coletava, né? Então, processar menos. Assim, esse é o ponto de partida. Tem mais chance disso dar certo do que o cara ser saudável comendo salgadinho, nuggets e... Empacotados entendeu? de uma maneira geral. Sei lá, sacou? Então, tem mais chance de dar certo isso. Mas a gente sempre precisa estar aberto ao crivo, né, cara? Aquilo que eu estava falando, as ciências aplicadas, os ensaios clínicos, eles vão botar à prova essas hipóteses. E uma vez que... e também a gente não pode ser muito efêmero, né? Porque os estudos, às vezes, eles têm os seus problemas de desenho, como você mesmo apontou e tal. A gente precisa sempre manter a calma, porque cada hora sai um estudo falando uma coisa diferente, como que a gente organiza esse pensamento, né? Então, a gente parte desse pressuposto, a gente sabe mais ou menos o que esperar de um Homo sapiens, e a gente vai tentando ver o peso dessas evidências. Então, a gente monta uma certa probabilidade pré-teste daquele estudo clínico que você está lendo, mudar a tua hipótese nula, ou seja, mudar o teu pensamento prévio ou não. Você monta isso na tua cabeça, aí você lê um estudo e você concilia, aí você lê outro e você concilia. E você vai montando o teu racional, a tua organização a partir disso, de pensamento, né? Então, só respondendo isso, já obviamente não. A ideia não é voltar. Você não está vendo, eu não moro numa caverna aqui. Eu e minha mulher dos 3 filhos, né? Moro numa casa normal. Estou aqui na frente de um computador, né? Enfim, levo uma vida normal. Agora, eventualmente, nas decisões da minha vida diária, da minha família, claro que essas ideias elas contaminam muitas vezes as nossas decisões, né? E isso nunca com radicalismo, tá? Então, por exemplo, vamos trazer uma coisa que está sempre muito em pauta, que é o lance de andar descalço, andar de tênis, correr descalço, correr de tênis e tal. Falei para vocês que quando eu descobri esse racional, arranquei meu sapato, saí correndo por aí, arrebentei o meu tríceps ural, né? Fiquei um mês aí encostado, sem correr, por uma imaturidade, por trazer uma lógica de ciência básica direto para algo aplicado, né? Com os nossos filhos aqui, como a gente tem 3, né? A gente erra no primeiro, erra menos no segundo, no terceiro a gente tende a achar o equilíbrio. Então, o primeiro, cara, ele não pôs nenhum sapato, né? Até 1 ano e pouco. Então tem até um vídeo que hoje é engraçado, né? Para nós, na família,
do Eric colocando o sapato pela primeira vez e não conseguindo andar, aquela cena clássica, assim, né? E, só que aí, cara, beleza, ele foi pra escolinha, né? A irmãzinha dele nasceu, não dava mais para manter ele em casa. Eric vai pra escolinha. Aí começa, tal, e na escola, e ele sempre foi muito no parquinho, muito à praia, a gente morava em Santos na época e tal. Ele sempre foi uma criança muito ativa, mas sempre descalço. Na escolinha tinha que usar tênis, o moleque não parava em pé, parecia um bambu verde, assim. Não parava em pé. Aí eu falei, cara, o Eric não consegue andar de tênis. Aí a gente começou a levar ele no parquinho de tênis. Aí já com a Maia, a gente já teve uma visão mais equilibrada. A Maia andava descalço dentro de casa, já ia para o parquinho de tênis, às vezes tirava, tal. Então ela soube lidar, né, com a tecnologia. Então eu acho que esse é o meio termo. Usando esse exemplo dos meus filhos, eu diminuí, muito provavelmente, a probabilidade de eles terem um desenvolvimento pobre do arco plantar. E lá na frente eles terem, por exemplo, um pé plano. Uma incapacidade de lidar com cargas com o pé deles, porque eles passaram e passam uma infância muito descalço. Mas eu preciso entender que eles vivem numa sociedade pós-industrial que vai cobrar determinados comportamentos dele, como usar calçado em alguns ambientes, como, por exemplo, a escola, na própria educação física, né? A primeira... Quando o meu filho começou a educação física, a professora dele é maravilhosa, eu adoro ela. Mas eu senti uma estranheza dele ter que fazer educação física calçado e tal. E depois eu fui entendendo, né? Entendendo que tem um monte de pai, que às vezes se a criança se machuca ali, e tem alguns riscos que uma escola às vezes precisa tentar controlar para que, né, algumas coisas não aconteçam. Então, a gente tem que saber de onde a gente veio para oferecer esses estímulos, se eles fizerem sentido, sem perder a conexão com a vida de hoje, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Porque senão você fica uma pessoa chata, desconectada da sociedade, entendeu? Sabe, não tem nada pior, cara. Não sei se vocês vão concordar comigo. De você num convívio social tá com uma pessoa que reclama de tudo que é alimento, fica falando de um monte de coisa que viu no Instagram, de um monte de coisa que as outras pessoas estão fazendo errado, fica apontando o jeito que as outras pessoas precisam viver, entendeu? Não há nada pior nisso. Isso é um viral que tomou conta da nossa sociedade, assim, de que tem um monte de jeito de se viver e as pessoas ficam tentando impor isso umas para as outras, né, cara? É um saco social. Porra, não dá pra você ser esse tipo de pessoa, né? Tem as duas mãos disso aí, Você tá? chegou a ver, Alan? Tem as duas mãos isso aí, Um pá. cara chamado, no Instagram, chamado Liver King. Não. Nunca viu esse cara? Eu vi, Pedro, eu vi esse cara, meu. Cara, era hilário, cara. Daí? Um maluco gigantesco, forte pra caramba, com a barba desse tamanho, botava as crianças dele pra comer coração, fígado, meu irmão. Aí o maluco comia, e o negócio... Aí, é surreal, cara. É até engraçado, entendeu? Mas aí vivia Pedro, numa mas mansão. você sabe o que aconteceu com esse cara, né? E, não, eu vi, assim, uma época, depois o pessoal fazia meme pra caramba com ele, que ele tomava esteroide anabolizante aberto. Você pegaram uns vídeos antigos dele treinando a carta do médico dele. Que anabolizante, o cara gastava 30 mil doletas, sei lá quanto, de anabolizante por mês, velho. Falando que levava uma vida. Galera seguia e ele comia, aí ele vinha, pegava um pedaço de fígado assim, mordia. Tirava uma onda. Não, era hilário. Todo turbinado por trás. Mas eu tava falando cara, isso é assustador, né? Tem o contrário, que é chato pra caramba também. As pessoas que me conhecem, que sabem que eu sou um pouco radical com a minha dieta. Radical até uma determinada página. A gente já sentou para tomar cerveja. Hoje mesmo vamos sair daqui, eu e o Pedro. Vamos sentar, vamos beber uma cerveja. Eventualmente eu como uma batata frita que eu gosto. Eu abro as minhas... Aí na hora que eu abro, você tá comendo isso? Mas pode? Mas, cara, as pessoas falam tanto de equilíbrio, Pablo, mas na hora da prática do equilíbrio, elas não conseguem enxergar. Realmente ficam... Mas o que você falou do cara que fica no meio da galera, ele pode até ser aquele cara que não bebe tudo, mas fica tranquilo, né? Chega ali, conversa. Fica tranquilo. Não fica, porra, você vai beber isso? Você vai... Realmente Não, sei lá, por exemplo, eu tenho diversas críticas aos exercícios feitos em máquinas, por exemplo. Né? Isso significa que eu
eu vou, às vezes, na academia aqui do meu condomínio, cara. Vou lá. Significa que eu não vou interagir, não significa que eu não vou prescrever, eventualmente, isso para um paciente meu, se aquilo fizer sentido para ele. É isso. Ou mais, se... bom, tem pacientes atuais, né? Nos quais eu estou usando isso como um recurso porque faz sentido na vida dele. Tenho críticas em relação ao exercício efetuado na máquina? Tenho. Não significa que eles são de todos ruins e que não, entendeu? Então você não pode ser o chatão do rolê. E eu acho que na área da saúde isso rola demais, cara. Porque a gente fica assim, eu, por exemplo, defendo essa perspectiva evolutiva. As pessoas às vezes vão esperar de que, um paciente meu fazendo um exercício de musculação, tem um paciente meu que inclusive é um cara relativamente, um cara famoso, que ele tá fazendo musculação. E muitas pessoas vêm e falam assim, mas ele não é teu paciente? Eu falei, sim, mas está dentro do plano dele, ele, por exemplo, fortalecer algumas musculaturas. E se ele tem isso dentro da rotina dele, que faça sim. Teria outro jeito de fazer? Claro que sim, né? Então, esse choque que você fala quando as pessoas olham você comendo uma batata frita, é justamente, me parece que as pessoas não entenderam nada. Ou, sei lá, a gente também talvez precise comunicar melhor esse tipo de coisa, né? Sim. Isso eu acredito piamente. A nossa comunicação, pelo menos do meu lado aqui, o quanto precisa melhorar para poder fazer as pessoas entenderem o que está falando. Eu tenho me esforçado para isso no Instagram, até sendo um pouquinho menos rigoroso do que normalmente eu sou, falando algumas coisas que eu acho que não dá para ser explicado no Instagram, mas correndo o risco de colocar ali de maneira mais simplória. Superficial. Superficial, até simplória, mas não deixar de dar informação. Tenho tentado isso. E essa coisa, eu sempre falo que eu tento prescrever mais pelo movimento, com uma visão um pouco diferente, inclusive muito influenciado pelo seu curso, mas hoje mesmo um aluno meu estava na cadeira extensora. E eu tenho as minhas críticas à máquina, todo mundo sabe, eu brinco com a questão da cadeira extensora pra caramba, eu falo, é um ótimo lugar para descansar. Esse é o lugar que eu preferia para descansar quando a academia estava vazia. Sentar para ler um livro, uma delícia. A cadeira extensora bem feita, ela tem uma inclinação boa. Ideal. Legal. Parece aquelas esteiras, como é, aquelas cadeiras assim de piscina de hotel fino, né? Exatamente. Tem umas que são perfeitas nesse sentido. E eu lembro brincando com os professores da clínica que eu trabalho aqui no Rio de Janeiro, e 2 semanas depois, a aluna minha na cadeira extensora. Alan, ela adora o equipamento mesmo. Você não tem série para mim que não tenha a cadeira extensora. Vamos lá, regulei, acabou. Não tem. Ótimo. E aí? Não pode? Não. Olha, vai fazer mal? Fazer mal é ela não treinar, porque eu falei para ela que a cadeira extensora não presta. E tem sua função, sim. E esse meu aluno de hoje, dentro do que eu conseguia fazer com ele, dentro da limitação que ele está no momento, que eu não vou entrar aqui, eu entendi que a cadeira extensora, para ele se sentir bem, para ele se sentir fortalecendo a perna, era onde ele sentia segurança, e ele fez amarradão e foi ótimo. Então, perfeito. Por que está proibido? Pedro, é o meu preferido? Teria outra estratégia? Teria, não é o meu preferido, mas naquele momento ali foi o melhor que eu consegui encontrar. Perfeito. Lembrando ali do que o Pedro trouxe, do Liver King, né? Do rei do fígado, né? Eu acho que as pessoas esperam que todos nós sejamos essa caricatura, entendeu? Exatamente. Daquilo que... Eu acho que as pessoas estão esperando isso. Cadê o Pablo? Não tá de cócoras dando a entrevista aqui pro pessoal no podcast? Como assim? Ele mora numa casa, não é uma Chopin? Entendeu? Então, o Alan comendo batata frita? Como assim? Então, as pessoas esperam que a gente seja um Liver King. Só que os reis do fígado, o reinado deles acaba, cara. Porque eles eventualmente vão se mostrar falsos aí. E tem uma coisa que você fala muito bem, também foi uma das pessoas que eu melhor vi falando sobre isso, que é a questão da visão biopsicossocial, que se olhar para a questão da alimentação da maneira como as pessoas querem olhar, é olhar só para o bio, tomar cuidado com isso. E a questão psicossocial, que eu não sou um estudioso das Blue Zones, quero até dar uma olhada um pouco mais detalhada nesse assunto em breve, mas até onde eu consegui ver, são lugares que você não consegue isolar a atividade física, alimentação. Você tem um conjunto de fatores biopsicossociais que fazem com que seja uma população mais longeva e aparentemente de mais qualidade nessa longevidade, né, Pablo? Sim. Eu não conheço muito profundamente também e talvez a gente nem precise conhecer, mas assim, é uma narrativa que, né, amarra isso. Então, isso para mim é importante. Eu acho que essas histórias são legais de serem contadas, assim, né? Essas narrativas que vão amarrando
as coisas que vão fazendo sentido, né? Então, na minha prática, raramente, cara, eu vou falar de evolução para os meus pacientes, né? Raramente essa coisa ela entra no discurso, assim. Na maioria das vezes eu vou estar falando de tempo de qualidade com os familiares, de voltar à prática de atividade física que a pessoa quer fazer, de conseguir desempenhar o cotidiano dela como ela gostaria, né? E apesar de dentro da minha cabeça estar borbulhando ali essas questões evolutivas, aquelas habilidades para as quais o nosso corpo evoluiu de fato para fazer, mas isso não precisa sair da boca para fora, né? Eu acho que as narrativas elas são sempre muito mais importantes. Então, um exemplo, você trouxe esse exemplo da Blue Zone, para mim, a narrativa que eu trago de movimento é sempre da criança. A criança está sempre brincando, se movimentando, correndo e explorando o corpo dela e tal. Então, a gente precisa dessas ilustrações, muitas vezes, para educar, né? Perfeito. É isso. É bem por aí. Pablo, eu fechei aqui meu telefone agora que eu estava olhando o roteiro, aí eu vi que a gente já estourou o horário. Você vê como é que a conversa flui e a gente não percebe. Já estourou o horário. Já estourou o horário. Já estourou o horário. E aí... Tô segurando um monte de pergunta aqui. Pois é, mas eu já falei com ele que... Eu falei assim, o Alan vai perguntar isso, eu vou mas deixar perguntar depois. Eu falei, não, mentira, mentira. Ele cometeu um deslize comigo, falou assim, não, Alan, a gente faz esse e depois a gente pode fazer outro, vamos tentar um presencial. Então, ele levantou a bola para eu cortar, eu já cortei, a gente vai ter que ter sua presença aqui de novo, Pablo. De acordo, obviamente, com a sua agenda. E aí a gente vai entrar de novo nesse assunto com a falsa pauta aqui para deslanchar como a gente deslanchou hoje. Mas que eu acho que e aí a gente deixa demais. O Pedro fazer essas que ele já pensou. Fazer essas perguntas. A gente pode começar com as perguntas. E para finalizar, antes de você dar um fechamento, eu queria que você dissesse para a gente onde a galera pode encontrar o Papo Santo Urbano nas redes e que você desse aí a sua agenda de cursos para quem estiver interessado. E depois, se você puder me passar um link para eu deixar na descrição. Legal. Vai deixar o link do livro dele. A produção de... Desculpa? Não, deixar o link do seu livro também, porque provavelmente vai ter um pessoal interessado ali. Vamos fazer isso. O link do livro e o link da agenda de curso de 2024. Mas aí faz um jabazinho aí. Pessoal, assim, onde eu produzo conteúdo, né? É @CursoFBA. É lá, essa é a minha empresa. É lá que você vai encontrar conteúdo sendo produzido. Tem um perfil @Pablo Santo Urbano. Você pode me seguir lá, talvez mais para se você quiser mandar um direct, bater um papo comigo, tá? Mas o conteúdo mesmo, o direcionamento de esforços ali de produção de conteúdo está sendo no curso FBA. Eu tenho agenda agora para o primeiro semestre em Campinas, no Rio de Janeiro, que é quando a gente vai gravar o nosso encontro presencial. Vou estar com vocês aí. Campinas, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Porto Alegre, primeiro semestre do curso FBA Movimentação. É tudo curso FBA, cara. Tudo então, presencial. Tá tem alguma coisa online? CursoFBA.com. CursoFBA.com, Curso online, eu tenho curso de incompatibilidade, cara. É meu único curso online. Aquele curso FBA Movimentação Online, eu tirei ele de circulação. Ele está indo como um material de apoio para se a pessoa quiser ali, quem faz o presencial. O curso que está disponível é o curso de incompatibilidade, que se chama Armadilhas Evolutivas. Esse curso de incompatibilidade, ele está na Hotmart. Mas você achar ele cursofba.com/incompatibilidade. Tá, eu vou achar isso e vou botar essas coisas na descrição. Você joga Armadilhas Evolutivas no Hotmart. No Google, ele vai voltar. Vai aparecer no Hotmart. Esse é o único curso online meu que está disponível nesse momento. E o livro é Santo Urbano, que é meu sobrenome.com.br. Você cai no meu site ali e você consegue pedir um livro meu. Show de bola. Perfeito. Então, suas palavras finais para a gente se despedir de você. Caras, eu adorei essa conversa. Foi como eu esperava, melhor do que eu esperava ao mesmo tempo. E estou sempre à disposição aqui para conversar com vocês. Vai ser sempre um prazer compor essa mesa sempre que vocês me convidarem aí. Maravilha, Pá. Muito obrigado mais uma vez, cara. Um prazer enorme poder conversar contigo. Agradeço. Mesmo online. Que bom que a gente em breve vai poder ter a oportunidade de fazer isso presencialmente. Muito obrigado. E já marca uma cervejinha depois. Gostou, claro. Certamente. Pessoal... Obrigado, Pedro. Foi ótimo conversar com você também. Obrigado, Pablo. Obrigado. Depois dessa aula aí do Pablo, a gente se despede pedindo para você curtir, comentar, compartilhar.
E vá lá, clica aí no link do livro, vale a pena ler esse livro, principalmente você que é profissional da área de saúde. Um abraço. Pessoal, um abraço.